O que não te falam sobre a lei da atração. Há 5 anos eu comecei o autoconhecimento, o despertar da consciência, comecei a estudar sobre a lei da atração, de manifestação, de como elevar minha energia. Eu comecei esse processo há 5 anos e quando a gente começa nesse processo, normalmente a gente acredita que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Eu fiz uma técnica, já quero manifestar ali naquela hora, que é o normal, porque quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, quando a gente busca a lei de atração, normalmente é quando a gente está passando por momentos desafiadores. Normalmente não, 99% das vezes é assim, não é mesmo? Então, como eu passei por isso, né, e por muitos momentos assim, eu passando por momentos desafiadores, buscando a melhoria e não tendo resultado, isso foi me trazendo algumas vezes um sentimento de frustração que não é bacana quando a gente está querendo modificar a nossa vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja super bem-vindos. Eu sou a Vanessa Pontes e neste canal eu falo sobre lei da atração, despertar da consciência, tudo que fiz e continuo fazendo para ter uma vida plena, abundante, ter paz, porque hoje eu falo para as pessoas que eu sou rica. Por que eu sou rica? Eu tenho uma vida plena, eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu tenho filhos maravilhosos, a energia da minha casa é maravilhosa, né? Eu continuo estudando, eu continuo co-criando os meus projetos e metas. Então, por isso que eu digo que hoje eu sou uma pessoa extremamente próspera. Quero galgar outros lugares, voar ainda muito mais alto? Com certeza, e eu estou trabalhando para isso. E eu estou aqui justamente para auxiliar você que está começando nesse processo, ou você já está nesse processo, e que muitas vezes você se sente frustrado por não ter o resultado. Então, por eu ter passado por esse caminho, por ter passado por um momento desafiador, eu li muitos livros, leio muitos livros, assisto muitos vídeos sobre isso, com pessoas que têm um know-how para isso. Eu assisto podcast, eu venho no processo. E quando a gente começa a entender que tudo é um processo, é a mesma coisa a gente ir para a guerra. Quando a gente vai para a guerra, quando os soldados vão para a guerra, eles não vão a era nem beira, né? Eles estudam o inimigo, eles estudam os armamentos, eles estudam estratégia, para que não tenha um resultado que não seja satisfatório, não é mesmo? E a mesma coisa, o nosso processo de autoconhecimento, de despertar, é a mesma coisa. A gente, além de termos que adquirir conhecimento, que é importantíssimo para essa jornada, a gente precisa fazer todo um procedimento que envolve muitas coisas, que não é só uma técnica em si, mas é um conjunto de fatores, é um conjunto de técnicas que vai te auxiliar e que cada vez mais vai te ajudar a elevar sua frequência, trazer uma consciência diferente para os desafios que você está passando. E dali você vai tá no meio do mar, tá no meio do oceano, e aí você está se afogando, você precisa ter calma, paz para levantar, respirar e ver o que você vai fazer, qual o direcionamento, qual a atitude que você vai ter. Porque se você tá no meio do oceano, tá se afogando e você entra em desespero, você vai afundar, você vai morrer afogado, porque você está permitindo que tudo aquilo, né, entre dentro de você e te desespere a tal ponto que você não tenha forças para lutar com os desafios. O autoconhecimento, a lei da atração, tudo isso é exatamente isso. A gente passa por processos. E o que muitas pessoas não falavam em vídeos, eu tive que aprender sozinha. Eu tive que aprender passando por desafios, eu não vendo as coisas melhorando e tendo que fazer e tendo que aprender a lidar com os desafios e melhorar minha energia e não deixar de acreditar
e continuar acreditando e trabalhando tudo aquilo. E depois, quando eu cheguei num patamar que eu tô hoje, como eu ainda não tenho tudo que eu quero, ainda quero manifestar muita coisa, mas a paz de espírito, o equilíbrio emocional, a certeza, a fé, sabe? O fato de eu acordar e agradecer por tudo que eu tenho. Eu tenho paz. Eu digo para vocês que hoje eu tenho paz. Que a minha volta, a minha casa tem uma energia maravilhosa, os meus filhos. Eu falo que eu sou muito rica, mais do que muitas pessoas que são, financeiramente falando, prósperas em abundância. E não quer dizer que eu não queira chegar nesse patamar também quero. Porque se o nosso planeta, o nosso Deus, ele é abundante, se a quantidade de águas nos rios é abundante, se a quantidade de mata que tem em todo o planeta é abundante, se o meu Deus criou um planeta tão abundante, por que eu, Vanessa Pontes, não vou ser? Eu vou ser, com certeza, como eu já sou, e cada vez mais eu estou trabalhando para conquistar, materializar a vida dos meus sonhos. E por eu passar por esse processo, né, no qual foi muito difícil, porque foi um processo que eu passei sozinha, buscando conhecimento, né? Tiveram canais que foram fundamentais para mim, tiveram livros que foram fundamentais para o meu conhecimento, para eu estar aqui hoje, plena dessa forma que eu estou falando para vocês, mas eu tive que buscar sozinha. E muitas das vezes, quando vi aquele sentimento assim, poxa, eu tô fazendo tudo certinho e nada tá acontecendo, não é possível. Não tinha ninguém para falar, calma, Vanessa, vai acontecer, vai seguir nesse caminho. Na verdade, assim, ninguém físico, mas quando a gente entra num processo de despertar da consciência, num processo de autoconhecimento, de conexão com a espiritualidade, que é aquela que está dentro de nós, quando a gente entende que Deus está dentro de nós e nós podemos manifestar tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, nossa, é uma chave que vira. E aí você começa a ver tudo fluindo, você fala, nossa, valeu a pena. Cada tempo lendo o livro, cada tempo meditando, cada tempo assistindo um programa que influencia na minha vida, na minha jornada, cada tempo, sabe? Porque eu quis entender por que todo mundo consegue e por que eu não vou conseguir. E aí eu vendo as pessoas falando sobre isso e a minha vida continuando a mesma, eu falei, não. E tinham coisas, e é muito engraçado, que quando a gente está nesse processo, tem pequenas coisas que a gente consegue manifestar, né? Foi um exemplo até que eu contei aí num vídeo, que a minha máquina de lavar tinha pifado, de lavar roupa, ele tinha pifado e eu fui para Búzios, a convite de uma amiga minha, eu fui para Búzios, e no dia eu não tinha dinheiro para comprar uma máquina nova, né? E aí fui para Búzios, para casa dessa minha amiga, e quando eu cheguei lá em Búzios, tinha uma máquina exatamente do jeito que eu queria. Grande, onde eu pudesse lavar meus edredons, que colocar ali, grande, maravilhosa. Eu não vou falar a marca para não fazer propaganda, mas é aquela marca bem famosa, inclusive. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei algumas roupas, eu falei assim, nossa, falei pra minha amiga estava do meu lado. Falei, nossa, eu quero exatamente essa máquina para minha vida, grande, 12 quilos, dá para lavar edredom, dá para lavar um monte de coisa. E enfim, e aí o que eu fiz? No penúltimo dia de voltar para o Rio de Janeiro, eu peguei minhas roupas que eu usei lá na viagem, botei dentro da máquina e lavei minha roupa. E lavei com aquela sensação de exatamente como se aquela máquina estivesse na minha casa, lavando a minha roupa. E com a sensação, mas isso inconsciente, tá? Não foi nada consciente. Como a minha máquina tinha quebrado, eu precisava de uma máquina, né? Porque lavar roupa na mão ninguém merece. Eu senti ali, coloquei a roupa, inconscientemente senti ali como se aquela máquina... E ainda falei isso para minha amiga, eu quero uma máquina exatamente como essa. E aí eu lavei minha roupa, no dia seguinte secou, vim embora pro Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, recebo um print de uma pessoa que
do pai dos meus filhos, que eu tinha comentado que a máquina tinha quebrado. Aí eu acho que eu até falei assim com ele, olha, traz as roupas deles lavadas, porque a minha máquina quebrou. E aí, quando ele me manda o print da máquina de lavar, ele falou assim, acabei de comprar de presente para vocês. Quando ele me manda o print da máquina de lavar, adivinha qual era a máquina? A mesma cor, a mesma máquina, a mesma marca, tudo igual. E eu olhei assim, eu falei, gente, não tô acreditando. Então é assim que a lei da atração funciona. Porque se eu consigo manifestar uma máquina, eu consigo manifestar outras coisas, não é possível. Só que ali, quando ele me mandou o print e eu vi, eu falei, gente, é a máquina que eu coloquei ali, né, que eu senti. E aí, dali, eu comecei a entender o processo da lei da atração, o processo de despertar da consciência, o processo de a gente manifestar a vida que a gente quer. E aí, mediante a tudo isso, a todas as transformações e como vem acontecendo isso numa constância, eu criei um e-book, inclusive, contando e detalhando os processos que eu realizei para que hoje eu estivesse nessa vida plena, para que hoje eu conseguisse manifestar coisas para minha vida. No início de 2024, em janeiro, eu fiz lá meu caderninho de metas. E, gente, quase todas as metas, só ainda não tem uma, porque uma era uma meta para dezembro. Então, eu não posso falar não, porque eu já também vou materializar 100% dessas metas. Mas eu consegui materializar. Inclusive, meu notebook que está aqui, o curso de inglês, porque eu quero me tornar poliglota, entrei no curso de inglês e espanhol, várias manifestações que eu consegui, e assim, de forma leve, fluídica. Então, esse e-book que eu fiz é um valor super irrisório, mas que vai ser de grande valia para vocês. E qual o conselho que eu dou para vocês? Gente, além de ser um processo, a lei da atração, a gente precisa ter uma constância. Não adianta fazer uma técnica num dia e no dia seguinte não fazer mais. Não adianta a gente acordar agradecendo um dia e reclamar durante todo o dia. Não adianta, é um trabalho de formiguinha. Eu tô aqui para falar para você que a lei da atração, a despertar da consciência, a manifestação dos nossos sonhos, projetos e metas, elas ocorrem, mas não assim, é um processo que você passa. É como eu dei o exemplo da guerra, é todo um estudo, é toda uma estratégia, a mesma coisa, a gente precisa ter estratégia para manifestar. E para isso a gente precisa limpar muitas coisas dentro da gente, muitas crenças limitantes, fazer muita reprogramação. A meditação tem que ser como escovar os dentes. Você escova dente todos os dias. A meditação é a mesma coisa. A meditação te conecta com o seu eu superior, que é Deus dentro de você, te dá insights. Então, quando você está alinhada, quando você cuida do espiritual, mental, emocional e energético, fazendo todas as técnicas que você vê aí na internet, e esse e-book ele resume, ele tá maravilhoso, ele vai te ajudar e te auxiliar com isso, você vai ver que as coisas vão fluir, mas precisa ser feito. A gente carrega crenças dos nossos pais, a gente carrega situações e energias dos nossos ancestrais, que é importantíssimo a gente cortar. Inclusive, nesse e-book que eu fiz, tem uma técnica maravilhosa, que todo mundo que faz essa técnica realmente se surpreende pelo poder dela de limpar as ligações que a gente tem com os nossos ancestrais. Aquele peso que a gente carrega que muitas das vezes não é nosso. A gente carrega coisas, porque se você olhar, muitas coisas que você passa, seus pais passaram, seus avós, e assim sucessivamente. Muitas coisas do que eu passei na minha vida, eu carreguei e passei as mesmas coisas que minha mãe. Então, assim, se a gente colocar, é muita coisa que tem envolvida por trás, né, dos bastidores da lei da atração. Ela funciona, eu afirmo para vocês que funciona de verdade.
quando você segue, quando você tem disciplina e quando você tem constância. Não adianta começar a fazer e no dia seguinte não fazer. Porque a nossa mente, fora isso, que a nossa mente mente. A nossa mente nos auto-sabota o tempo todo. E eu vou dar um exemplo. Eu quis testar a lei da atração e estipulei para mim um valor. Para mim, para essa semana. Exemplo, para a próxima semana eu quero X valor. O universo foi lá, me direcionou para isso de uma forma super fácil. E quando esse valor chegou para mim, eu fiquei me questionando. Olha como a mente sabota a gente. Eu fiquei me questionando. Como assim fácil? Gente, mas tá muito esquisito, mas veio muito fácil. Isso aí tá muito estranho. E na mesma hora, só que o bom de você estar sempre meditando, de você estar sempre conectada, é que quando você sai do eixo, você volta muito rápido, porque isso te dá um start. E aí eu na mesma hora falei assim, e por que você não é merecedora de receber tão fácil? Por que tem que ser difícil? Por que tem que ser complicado? Por que tem que ser um valor, recebendo um valor, trabalhando de forma excessiva? Não. Abençoa. Recebe essa bênção. Eu mesmo falando comigo. E aí eu falei, comecei a conversar comigo, falei, tá maluca? Não, tá certo. E assim, igual a esse vão vir outros e outros e outros e outros. Então, assim, ainda tem isso. A nossa mente sabota a gente o tempo todo. Então, por isso o importante da constância, por isso que eu digo para vocês que a lei da atração funciona, mas a gente precisa ter constância, ter disciplina e seguir. E esse e-book que eu fiz, eu fiquei tão feliz, porque ele assim, primeiro que eu botei um valor super acessível, porque eu sei que a maioria das pessoas, quando estão buscando despertar, elas estão passando por momentos desafiadores em algumas questões da vida, mas algumas vezes é na parte financeira. Então eu botei um valor super acessível, justamente para chegar ao maior número de pessoas, para ajudar, auxiliar, transformar a vida das pessoas. E porque eu sei que seguindo esse protocolo, seguindo essa constância de exercícios que contém nesse e-book, vai te ajudar a transformar a sua vida. Então, o que eu digo para vocês hoje é: confiem, aprendam, tenham constância, busquem o tempo todo, estudem o tempo todo, procurem manter a mente ocupada com coisas que agreguem a vida. Eu hoje estou vivendo um estado de presença, que isso inclusive consta no e-book. O estado de presença é você estar presente no que você está fazendo. Se eu estou aqui, eu ia começar a estudar, o inglês, mas eu parei para gravar esse vídeo. Se você está estudando, a mente tem que estar aqui, estudando. Não pensando como é que vai ser o boleto, como é que vai ser, porque a lei da atração é mais ou menos isso, com todo o passo a passo que tem no e-book. É você mentalizar, é você sentir, é você escrever, é você falar, vai soltar. Se você ficar pensando se você ficar pensando em, mas a conta vai vencer amanhã, o que eu vou fazer? Esquece, não vai dar certo. O importante é você fazer todas as práticas, se limpar por dentro, limpar sua mente, limpar seu campo energético, trazer aquela energia positiva, manifestar, mas esquecer. O que é o esquecer? É você ter plena certeza de que você já conseguiu. E é tão certo isso que você esquece, assim. Pensou, escreveu, falou, sentiu, solta. Quem fala muito isso é o Hélio Couto. Maravilhoso. Dica para vocês. Estudem, vejam vídeos dele no YouTube, que é maravilhoso também. Dr. Joe Dispenza. Então, assim, são pessoas que têm um know-how até muito, muito, muito mais avançado e que contribuem através de vídeos, palestras, e é gratuito, tá? Então, a gente tem que sair da linha do vitimismo e buscar, trabalhar. Vai conseguir? Vai. Eu te digo, se você fizer tudo isso, com certeza você vai conseguir.
Então, é a dica que eu dou hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Tudo que eu puder, todas as experiências que eu passo, tudo que eu fiz e faço para transformar a minha vida, eu quero colocar aqui justamente para a mesma ajuda que eu tive, é o que eu quero para as pessoas. Eu quero que as pessoas realmente decolhem, cresçam, porque quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas conscientes das suas vidas, mais o mundo vai se tornar feliz. Porque pessoas felizes não enchem o saco. Quando a gente está bem, quando a gente está bem resolvido, a gente não tem tempo para falar da vida dos outros, a gente não tem tempo para fazer maldade, a gente está tão feliz vivendo aquilo que a gente quer o melhor para a gente e para o próximo. Tá bom, pessoal? Obrigada, beijo, até o próximo vídeo.